Boa noite, meus queridos, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a todos nessa terça-feira abençoada, onde, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, estarei gravando essa live para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos me conhecem, né? Pastor William, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Shekinah. Então venho deixar uma palavra para as nossas vidas, para mim e para a sua vida, que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 1. Vou estar fazendo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, do versículo 1 ao 5. Se você quiser acompanhar aí na sua casa comigo, em nome de Jesus, palavra abençoada para as nossas vidas, que tem falado muito com a igreja de Cristo Jesus nessa terra, nesses últimos tempos, da igreja aqui. Então, se você quiser acompanhar comigo nesta noite, em nome de Jesus, vou estar fazendo a leitura da palavra de Deus. A palavra do Senhor, nosso Deus, ela diz para as nossas vidas, capítulo 25, versículo 1 do Evangelho de Mateus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Versículo 2. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Meus irmãos, o tema para esta mensagem, para as nossas vidas, vigilância espiritual. Ou seja, estar pronto não é o mesmo que parecer pronto. Então nós temos que diferenciar. Estar pronto não é o mesmo que parecer pronto. O Evangelho de Mateus, meus irmãos, capítulo 25, faz parte do sermão profético do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, onde o Senhor Jesus Cristo fala sobre 3 pontos, 3 tópicos para a igreja, para nós. O primeiro tópico, guarde a segunda vinda de Cristo. O segundo tópico, o fim dos tempos. E o terceiro tópico, o juízo final. Então eu quero falar hoje a respeito desses tópicos, o que representa o Evangelho de Mateus, capítulo 25, falando a respeito das virgens. O Senhor Jesus Cristo, ele usa esta parábola, meus irmãos, para revelar verdades espirituais profundas a quem tem ouvidos atentos. Ou seja, nesta parábola que o Senhor Jesus Cristo ele está trazendo para mim e para você, ele quer revelar verdades espirituais profundas para aqueles que têm sensibilidade com Deus, sensibilidade espiritual, que está com os ouvidos aguçados, apurados à voz do Senhor nosso Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é suficiente para nós, para a igreja. Nós não precisamos apoiar em outras coisas, não. A palavra de Deus é suficiente. Tudo que está revelado na Bíblia é para nós. O Senhor Deus deixou para nós, para que nós possamos entender, compreender e examinar as Escrituras, que é o mais importante. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele fala a respeito de parábolas.
As parábolas, meus irmãos, elas não são alegorias, não são coisas alegóricas, mas possuem um ensino central, ou seja, a parábola, ela sempre vai trazer um ensino central para mim e para você, para fácil entendimento para nós. O Senhor Jesus Cristo usava coisas simples da natureza para contar as parábolas. Então ele está usando nessa parábola virgens, azeite. Ele está usando materiais ali para facilitar o nosso entendimento, conhecimento. Assim também naquela época o Senhor Jesus usava esses elementos da natureza para facilitar a compreensão dos seus discípulos, mas para dificultar o entendimento dos fariseus e escribas. O ensino central, meus irmãos, desse texto é a necessidade de vigilância, meus irmãos, e o preparo espiritual constante para a vinda de Cristo. Ou seja, nós temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter uma vida constante de oração, uma vida constante de leitura da palavra, uma vida constante de jejum, porque isso nos aproxima do Senhor nosso Deus. Isso muda a concepção da nossa vida, sem apoiar nas coisas dessa terra. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Mateus 24 ou 25, ele nos conecta diretamente com aquilo que o Senhor Jesus Cristo ele quer fazer na minha e na sua vida. Quando o Senhor nosso Deus, você está prestando atenção na palavra de Deus, quando o Senhor nosso Deus ele fala, ele usa o reino dos céus, o que representa o reino dos céus para mim e para você? Qual a concepção, qual o entendimento que eu e você nós temos a respeito do reino dos céus? O reino dos céus, para o nosso entendimento, é o governo soberano de Deus em ação. Governo soberano de Deus em ação. Entenda. Então o Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito do reino dos céus, ele usa as virgens. O que as virgens, as 10 virgens, representam para nós no dia de hoje e para todos nós no dia de hoje? Pessoas moralmente corretas, religiosas. Então as 10 virgens, elas representam pessoas normalmente corretas e religiosas. E o interessante é que o Senhor Jesus Cristo, ele usa a totalidade, o número 10. O número 10 na Bíblia representa a totalidade da plenitude de Deus. A totalidade da plenitude de Deus. Se você for pegar a Bíblia, ela trabalha com numerologia. Se você for olhar no Velho Testamento, você vai ver ali as 10 pragas enviadas no Egito. Você vai ver as 10 virgens e outros exemplos falando a respeito da totalidade, da plenitude de Deus. E o mais importante, meus irmãos, infelizmente que tem acontecido, nem todos que estão na igreja pertencem realmente ao reino dos céus. Por que eu quero falar isso para vocês? 10 virgens. 10 virgens. 5 eram loucas e 5 prudentes. Infelizmente, o Senhor está trazendo essa realidade para nós. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que são prudentes, mas muitas pessoas que estão dentro da igreja que são loucos. A prudência, para nós, são pessoas sábias, pessoas preparadas, ou seja, as prudentes, as 5 virgens prudentes, representa a sabedoria, representa o preparo. E as loucas, pastor William? Representa negligentes, imprudentes, ou seja, pessoas que levam o evangelho com negligência, com imprudência, com despreparo. As prudentes sabem examinar, sabem buscar, estão preparados a cada momento, estão diligentemente focados
no reino de Deus, em fazer a obra de Deus. O azeite, então eu já falei a respeito do reino dos céus. Para você entender, falei a respeito das virgens. Estou falando agora a respeito das prudentes e loucas. Agora eu vou falar a respeito do azeite. O que o azeite representa para mim e para você, nesses dias de hoje? O azeite representa a vida espiritual, ou seja, comunhão com Deus, presença do Espírito Santo. É isso que a parábola está trazendo para nós. O azeite representa a vida espiritual real do crente, a comunhão do cristão com Deus, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Meus irmãos, o Evangelho não é emoção ou cargo espiritual, meus irmãos. Evangelho é presença, é plenitude de Deus nas nossas vidas. Evangelho é sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Então nós não podemos tratar o Evangelho de forma despreparada, tratar o Evangelho de Deus de uma forma carnal. Não, a gente tem que levar o Evangelho de Deus como algo sobrenatural na vida do ser humano. Então nós não podemos perder a referência que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que nos edifica, a palavra de Deus que nos consola, a palavra de Deus que nos fortalece nessa terra. E aplicar isso para a nossa vida, meus irmãos. Nós temos que aplicar. A aplicação que eu trago para mim e para você nesta noite, não basta ter lâmpada. Ou seja, lâmpada representa a aparência cristã. É preciso ter azeite, ou seja, vida com Deus. Eram 10 virgens. Carregavam as suas lâmpadas ou lamparinas. Então, todas 10 virgens tinham lâmpada, tinha aparência. Mas só 5 delas tinham vida com Deus. Só 5 delas tinham vida com Deus. Infelizmente, é que tem acontecido hoje nos nossos tempos. Pessoas estão dentro da igreja, mas não conhecem verdadeiramente quem é Cristo. Não conhece verdadeiramente quem é o Espírito Santo de Deus, não conhece verdadeiramente quem é Deus, não conhece verdadeiramente o propósito de Deus na vida do cristão, meus irmãos. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Então eu falo para você, nós não podemos viver só de aparência, meus irmãos. Nós não podemos viver de aparência. O interessante é que no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 5, o atraso, ele revela a aprovação da fé, meus irmãos. O atraso representa a aprovação da nossa fé. Todas dormiram, as 10 virgens dormiram. Entenda nessa noite, as 10 virgens, elas dormiram. O ponto crucial não foi as 10 virgens dormir, mas o preparo antes de dormir. Então eu pergunto, temos nos preparado ou estamos preparados? Nós verdadeiramente, eu falo para mim também, estamos preparados verdadeiramente para um encontro com o noivo, que é Cristo Jesus, como a Bíblia nos relata, a palavra de Deus fala conosco? Estamos verdadeiramente preparados para o encontro com o noivo, com o esposo? Porque, entenda nessa noite, o Senhor Jesus Cristo, ele é chamado de noivo, esposo. Nós, como igreja de Cristo na terra, nós somos a noiva do Cordeiro de Deus. Então entenda, todas dormiram, todas tosquenejaram e dormiram. Todas tosquenejaram e dormiram, meus irmãos. O problema, como eu falei, não é dormir. O problema não é o sono. O problema é o preparo antes de dormir. Como nós temos vida espiritual perante a Deus, perante ao nosso Senhor Jesus. Ah, meu Deus. Deu um probleminha na internet, mas já voltou, a conexão já voltou, porque está chovendo aqui em Cataguases.
Então, voltando, todos dormiram, mas o dormir não é o problema, mas o preparo antes de dormir. O tempo de espera revela quem vive de reserva espiritual e quem vive só de momento. Meus irmãos, infelizmente hoje nós estamos passando um tempo que as pessoas estão vivendo de momento na igreja, achando que o evangelho é momento. Não é momento, meus irmãos. O evangelho é reserva, é preparo. O evangelho é dedicação. O evangelho é renúncia. O evangelho é todos os dias, é matar o nosso desejo, a nossa vontade. Como o Senhor Jesus Cristo fala, aquele que quer vir pós mim, ou seja, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é isso, é negar a nós mesmos todos os dias, os nossos desejos, as nossas vontades, e seguir a Cristo Jesus. Nós não podemos viver um evangelho de aparência, ou seja, as lâmpadas estão acesas, mas a comunhão com Deus, onde está? Onde está a minha e a sua comunhão com Deus nesta noite? Nós não podemos viver só de momentos. O evangelho, como eu disse, não é momento. O evangelho é preparação, é reserva. E agora chega o momento, o ponto crítico do que eu quero trazer para os irmãos e irmãs que estão assistindo essa live. Meia-noite, todas dormiram, mas à meia-noite ouve-se uma voz, aí vem o noivo, ou esposo, né? Algumas traduções, noivo ou esposo, porque Jesus ele é o noivo, é o esposo, nós somos a noiva de Cristo Jesus. Então, à meia-noite, momento inesperado e crítico, meus irmãos. Quantas pessoas à meia-noite estão dispersos, estão em outros lugares? Então, o Senhor Jesus Cristo está trazendo para nós, à meia-noite, ouve-se um clamor, aí vem o esposo, aí vem o noivo. O clamor, meus irmãos e irmãs, representa o anúncio da vinda de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, quem examinou as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, quando o Senhor Jesus Cristo está falando a respeito do sermão dos últimos tempos, ele fala a respeito da vigilância também, ele fala a respeito dos últimos acontecimentos na terra, dos sinais da sua vinda. O Senhor Jesus Cristo, nesses últimos tempos, tem dado sinais para o povo, e muitos, infelizmente, estão dormindo, estão desatentos, estão despreparados, me perdoe. Muitos já perderam o relacionamento, a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, já perderam a comunhão, o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, estão dispersos, estão distraídos. Muitos têm entrado na casa do Senhor e não têm mais priorizado a palavra. Tem muitas igrejas, eu estou falando isso num contexto amplo, num contexto geral. As igrejas hoje não têm priorizado a palavra de Deus. As igrejas hoje não têm priorizado a palavra. As pessoas hoje não têm mais prestado atenção na palavra. Está dentro da casa do Senhor, mas estão com o coração longe de Deus. Entra vazio e sai vazio da palavra. As pessoas hoje, infelizmente, não estão tendo mais tempo para examinar as Escrituras. E nós temos, como cristão, como servos de Cristo Jesus, nós não podemos perder o contato com as Escrituras. Oséias, capítulo 4, versículo 6, vem dizendo que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento.
Preste atenção. Olha para você ver, eu vou entrar aqui na palavra, a palavra do profeta Oséias, que se encontra no Velho Testamento, confirmar isso mesmo, que é muita coisa. A palavra de Deus é muito gloriosa. Eu vou só confirmar mesmo se é Oséias ou se é Amós, porque é muita coisa, meus irmãos. A palavra de Deus é linda, é maravilhosa, mas eu vou confirmar aqui, meus irmãos. Oséias, só confirmar mesmo. Isso. Livro do profeta Oséias. Olha que vem dizendo a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha para você ver, o problema é que hoje falsos ensinamentos não estão ensinando a palavra de Deus conforme é para ensinar. Então nós temos que prestar atenção, meus irmãos. Por isso que é necessário eu e você examinarmos a Escritura, meus irmãos, para que nós não venhamos cair aqui na heresia, no distorcimento da palavra de Deus, meus irmãos. É o que tem acontecido. O apóstolo Paulo estava combatendo as heresias dentro da casa do Senhor, porque ele falou que nos últimos dias introduziriam pessoas ímpios no meio da igreja para distorcer o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, o evangelho que Cristo deixou para nós. E muitas pessoas têm sido destruídas porque tem lhe faltado conhecimento, meus irmãos. A Bíblia é a nossa regra e prática de fé. A Bíblia é a nossa comunhão, é o nosso conversar, o nosso entendimento para com Deus, meus irmãos. Aí eu pergunto para os meus irmãos, como que nós queremos ser assunto aos céus, ou seja, ser arrebatados aos céus, estar com Cristo Jesus, se nós não temos prazer na palavra de Deus, se nós não temos tempo para conhecer verdadeiramente o nosso Deus? Como que o Senhor vai me tirar dessa terra? Como que nós iremos subir aos céus e estar com Cristo Jesus, se aqui na terra não tem tempo para Deus? Se eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ir na igreja, estou sempre abafado, estou sempre fazendo algo, e a palavra de Deus? Onde fica? E é o que aconteceu com essas 5 loucas, as 5 virgens loucas, imprudentes, insensatas, que não estavam preocupados verdadeiramente com a volta de Cristo Jesus, que verdadeiramente não se prepararam para o encontro com o noivo. Então, à meia-noite, voltando à palavra, à meia-noite é um momento inesperado, um momento crítico. O clamor, como eu falei, representa o anúncio da vinda de Cristo Jesus, meus irmãos. Então nós temos que estar, nós não podemos, não, vamos preparar, não. Está errado. Eu falo para você, temos que estar preparados, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele falou, Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele não falou dia, mês, ano, que iria voltar, mas ele deixou sinais para a igreja da sua vinda. É só você estudar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, as cartas de 1 e 2 Coríntios e o livro da Revelação, que é Apocalipse, que aí você vai ver os sinais que o Senhor Jesus Cristo falou, e os profetas messiânicos, Isaías, Jeremias, Miqueias, Zacarias, Malaquias, profetas maiores e menores, Daniel, que deixou ali muitos sinais, falando a respeito de Cristo, falando a respeito dos acontecimentos dos últimos tempos. Então isso é questão de quê?
de usar o quê? De sabedoria, pedir o Espírito Santo de Deus sabedoria para o entendimento da palavra. Então, voltando ao texto, quando Cristo vier, não haverá tempo para preparar, meus irmãos. Ah, Senhor, eu vou preparar, não adianta, não há tempo não, meus irmãos. Quando Cristo vier, não haverá mais tempo para preparo, apenas para se manifestar quem está preparado. Quem está preparado, quem já está preparado, vai se manifestar com Cristo Jesus. Ou seja, hoje as pessoas, elas têm vivido uma religião sem azeite. O que é religião sem azeite? Religião sem presença. E nós sabemos, se você que é leitor da Bíblia, que estuda a Bíblia, você vai ver quando o Senhor Jesus Cristo ele vem à terra, os fariseus e escribas, os judaizantes, eles tentam ali, a todo momento ali, frear Cristo Jesus. Por quê? Eles estavam presos nas tradições humanas, eles estavam presos na religiosidade, mas Jesus queria abrir os olhos deles para a verdade, mas eles não creram em Cristo Jesus, eles não creram na palavra de Deus, tanto é que crucificaram o Senhor Jesus Cristo, crucificaram Ele, porque não aceitaram o testemunho de Cristo. E hoje nós vivemos o evangelho que as pessoas não querem crer em Cristo Jesus. As pessoas não acreditam em Cristo Jesus, as pessoas não acreditam que Cristo Jesus veio à terra, as pessoas infelizmente hoje não acreditam que Cristo Jesus foi ressuscitado no terceiro dia, as pessoas não acreditam que o Senhor Jesus Cristo ele foi assunto aos céus e permanece lá até a volta dele para buscar a igreja do Senhor. Então, quando o evangelista Mateus ele escreve o Evangelho de Mateus, ele traz para nós as verdades, para as nossas vidas, como eu trouxe nessa noite, falando a respeito do Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a parábola das 10 virgens. Então, meus irmãos, não podemos ficar desatentos. Não adianta ter igreja cheia, mas vida espiritual vazia. Infelizmente, hoje, o que tem acontecido? As igrejas estão cheias, mas e a vida espiritual? Vazia. Muitas pessoas estão como as 5 loucas, estão dentro da igreja, mas estão vazios de Deus. Tem muito culto, mas pouca comunhão. Muito culto e pouca transformação. Muito culto e pouco quebrantamento de coração. Muito culto e pouco arrependimento. Muito culto e pouca transformação. Infelizmente é isso que tem acontecido. Então o Senhor Jesus Cristo, ele tem os remanescentes dele nessa terra, pessoas que estão firmes na promessa do arrebatamento. As pessoas hoje querem terceirizar a fé, meus irmãos. Vou explicar para você o que é terceirizar a fé. Crentes que vivem da unção dos outros. Olha para você ver. Crentes que vivem da unção dos outros. Quando o noivo chegou para buscar as virgens, as loucas pediram, dai-nos o azeite. Meus irmãos, quero trazer para você que relacionamento não se compra. Relacionamento com Cristo não se vende. Relacionamento é busca, é oração, é comunhão. É isso que Cristo espera de mim e de você, meus irmãos. E muitos, infelizmente, estão dormindo. Muitos hoje estão na dependência emocional, não espiritual. Eu dependo do pastor, eu dependo disso, eu dependo daquilo. Não, o pastor está ali para ensinar a palavra, para apacentar, para cuidar de nós. O pastor ali está para nos orientar. Então, meus irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Leitura bíblica, oração. Jesus nos ensinou a orar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, o que o Senhor Jesus Cristo fala para nós? Quando for orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ore ao teu Pai em secreto, que é Deus, e o teu Pai em secreto o recompensará. Irmãos,
Infelizmente é o que está faltando hoje na igreja, oração, é busca. As pessoas hoje não querem orar mais, não tiram mais um período de oração, não preparam mais o culto racional para o Senhor nosso Deus, meus irmãos. Como que nós iremos morar com Cristo? Como nós iremos entrar no reino dos céus se aqui na terra nós não temos um tempo para Cristo Jesus? Se aqui na terra nós não temos tempo para ir no culto, não temos tempo para subir no monte, não temos tempo para tirar um período de oração, não temos tempo para tirar um jejum, nós não temos tempo para examinar a Escritura. Como que nós vamos morar com Deus dessa forma? Eu quero entender, eu não consigo entender. Como? Não tem explicação, meus irmãos. Nós temos que conhecer verdadeiramente Cristo Jesus. O problema não é esperar o Senhor Jesus Cristo. O problema não é esperar Jesus. É esperar sem comunhão. É esperar Cristo sem relacionamento. Não é dormir sem estar preparado. É complicado, meus irmãos. E a porta da graça, porque hoje nós vivemos a graça, nós vivemos pela graça, nós vivemos pela graça de Deus. E vai chegar o momento em que a graça, ou seja, a porta, como se fechou para 5 loucas, vai se fechar para muitas pessoas, para muita gente. Ou seja, a porta fechada, ela representa o juízo, é juízo de Deus. Quando as virgens ali, que foram comprar o azeite, falaram assim: Senhor, abre-nos a porta. A porta se fechou, juízo de Deus. Juízo, infelizmente, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar o seu povo, a porta vai estar fechada para muitas pessoas, infelizmente. É a realidade. Quando Jesus conta essa parábola, ele está trazendo para nós a realidade. Desperta, povo de Deus. Desperta, igreja. E olha que Jesus fala. Depois que a porta fecha, ou seja, é juízo de Deus. E o que as 5 loucas, virgens loucas fazem? Ó. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E Jesus fala: na verdade, eu não vos conheço. Ou seja, ausência de relacionamento com Deus, ausência de relacionamento com Cristo Jesus. Olha para você ver, a porta fechada, Jesus ouve elas batendo e elas pedindo para abrir a porta, mas Jesus não abre a porta porque elas verdadeiramente viviam só de aparência, não tinha verdadeiramente o relacionamento com Cristo Jesus, meus irmãos. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele não rejeita desconhecidos, ele não rejeita desconhecidos. O problema é que ele rejeita os que nunca quiseram um relacionamento com ele. O Senhor Jesus não rejeita quem não conhece ele. O Senhor Jesus Cristo rejeita aqueles que estão dentro da casa dele, que dizem que são crentes, mas que não querem relacionar-se com o Criador de todas as coisas, meus irmãos. Então, meus irmãos, é vigiar, meus irmãos, é vigiar nessa terra, é vigiar, é separar, meus irmãos. Infelizmente as pessoas estão assim, preocupados com outras coisas, preocupados com as coisas da terra, esquecendo das coisas do céu. Nós não somos cidadãos do céu, nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus, meus irmãos. Entenda isso nesta noite, entenda. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, meus irmãos. As pessoas hoje estão buscando prosperidade, estão buscando dinheiro, fama, sucesso,
Não é isso que Cristo pregou para nós, não é isso que Cristo tem nos ensinado. É buscar primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, meus irmãos. Fiquemos atentos a respeito dos sinais de Cristo Jesus. Ele vai vir no momento onde nós não estivermos esperando, onde nós estivermos distraídos, meus irmãos. E quantas coisas têm distraído os cristãos? Quantas coisas têm nos distraído? Então, meus irmãos, não fique distraído. Persevere. Persevere com Cristo, persevere na oração, persevere na comunhão, persevere, meus irmãos, em buscar o reino dos céus. E eu vou finalizar essa live. O profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo de número 6, ele fala, olha para vocês, para os irmãos entenderem, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Felizmente as pessoas hoje não querem buscar a Cristo, as pessoas hoje, elas não querem buscar mudança, transformação. O Evangelho é mudança, o Evangelho é transformação, o Evangelho é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, meus irmãos. Nós precisamos, meus irmãos, buscar a cada dia a comunhão com Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, a cada dia negar nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir a Cristo Jesus. Eu termino essa live. Se você tiver um tempo, medite nesta palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13, que Deus ele vai continuar falando ao seu coração, ao meu coração, e se por gentileza, se caso você puder divulgar essa live, não para aparecer, porque quem tem que aparecer na minha vida é Cristo Jesus, que diminua eu, que cresça Cristo Jesus na minha vida, divulgue essa live para as pessoas saberem que nós somos a noiva do Cordeiro, mas nós não podemos ficar desapercebidos, nós não podemos nos distrair com as coisas dessa terra, nós não podemos nos embaraçar com as coisas desse mundo, meus irmãos. Então, meus irmãos, fique com essa palavra. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus dê uma noite abençoada, livre de toda assolação, porque o Senhor nosso Deus, Ele tem cuidado de mim e de você. O Senhor nosso Deus, Ele ama a mim, ama a todos nós, meus irmãos. Mas é necessário estarmos em vigilância, em comunhão com Cristo Jesus. Amém? Deus abençoa, a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos que permaneceram até agora assistindo essa live. Que Deus possa abençoá-los grandemente em nome de Jesus e que as bênçãos espirituais do Senhor Jesus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu lar. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar te guardando nessa terra, que você possa continuar sendo instrumento de Cristo Jesus nessa terra para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Deus abençoa, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite de salvação para todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.